fazer com que aconteça a descarga papilar, né? E se isso acontecer, a gente identificar se tem um ponto de gatilho, se é um ducto único, e a importância clínica disso é que a gente valoriza mais se for uma descarga papilar unilateral, uniductal, né, com aquelas características de ser mais cristalina ou sanguinolenta, e espontânea também teria um valor maior. Bom, o exame físico sozinho, ele não consegue distinguir entre uma alteração maligna e benigna, entre uma massinha sólida ou cística, né? Então, o que a gente tenta fazer é o teste triplo, que é um conjunto do exame clínico, mais uma imagem, mais o patológico, né? E esse conjunto, ele aumenta a acurácia desse diagnóstico. Então, existe uma máxima que diz assim, se a gente tem um triplo concordante benigno, ou seja, o exame clínico, a imagem e o patológico é benigno, a gente tem uma acurácia de até 99%. Em contrapartida, se um deles é discordante, ou seja, os dois parecem benignos, mas um não, aí a gente tem que prosseguir a investigação, fazer exércise da lesão e seguir, né? Bom, em relação à imagem, foi criado em 1992 o BIRADS, todos nós conhecemos, né? Ele nada mais é do que um sistema de laudos, de registro de dados, né? Que tinha como objetivo a gente padronizar esses laudos e facilitar tanto a interpretação quanto padronizar condutas e monitoramento de determinadas lesões. Ele foi criado primeiramente em 92. A última atualização foi a 5ª edição, né? E existem variáveis diferentes que são avaliadas para mamografia, ultrassom e ressonância, mas que no final vão dar o BIRADS que a gente conhece, de 1 a 6, né? E a grande validade dele é que ele diz qual tipo de lesão tem maior chance de ser um câncer e a partir daí a gente tem uma conduta diferente com cada tipo de estágio, né? Bom, a tabela que todo mundo conhece, né, vai de 0 a 6, e aqui o BIRADS ele já determina previamente uma conduta básica a ser tomada, um risco de malignidade existente em cada tipo, né. Então, rapidamente, a gente só vai passar por cada um, tá? Lembrando que o BIRADS 0 é aquele exame inconclusivo, né, é um exame incompleto, na verdade, que ele vai necessitar de uma propedêutica complementar. Então, a gente vai precisar de um outro exame, seja um ultrassom, seja uma incidência especial de mamografia, né, uma ampliação, uma compressão mais seletiva, para a gente conseguir identificar o que que foi identificado ali, que a gente não conseguiu perceber certinho o que é. Então, por exemplo, se uma mama densa, a gente vai precisar complementar com um ultrassom, uma mamografia que venha com microcalcificações agrupadas ou uma assimetria focal, a gente pode fazer uma compressão focal com magnificação, ou seja, o BIRADS 0, ele é uma classificação provisória, né? A gente vai precisar reclassificar essa lesão a partir de outro exame complementar. O BIRADS 1 é aquela mama sem anormalidades, né? Um exame que veio negativo, uma mama simétrica, sem massa, sem distorção, sem nodulação. É uma mama habitual. Então, o rastreamento, que é esse tema controverso, a gente diz que é feito na periodicidade habitual, né? Geralmente, a gente faz o controle anual, né? Mas vai depender da idade, etc. Que essa questão a gente vai discutir mais tarde, creio, né? O BIRADS 2 é aqueles achados que são tipicamente benignos, né? Não é um exame totalmente normal, mas definitivamente o achado é benigno, certo? 0% de malignidade ou de chance de malignidade. O segmento também a gente faz conforme a periodicidade da rotina ou a critério clínico mesmo, né? Geralmente o controle anual. E são aqueles achados bem normais, as calcificações isoladas, ali a gente tem um popcorn, cistinho simples, que é estável ao ultrassom, aqueles linfonodos reacionais, intramamários ou axilares, aquele fibroadenoma que já foi confirmado por biópsia e está estável, né? A gente considera um BIRADS 2. O BIRADS 3 é o achado provavelmente benigno. Aí a gente tem um risco de malignidade menor que 2%, mas a princípio ele é considerado, assim como 0, um exame inconclusivo. A gente precisa fazer um complemento, né? A gente precisa, é importante que seja feito um estudo completo em relação a isso, porque
a gente precisa confirmar mesmo se é um 2 ou se é um 3, a gente faz um exame complementar, e se ele vier menor que 2, a gente vai começar a ver essa lesão mais de perto. Vou tentar me explicar melhor. A gente tem um nódulozinho sólido circunscrito, uma microcalcificação agrupada, monomórfica, né? A gente vem com esse BIRADS 3 e fica com aquela pulga atrás da orelha. Então, fazemos um novo exame, certo? O controle, a gente tem que fazer mais de perto. Então, não é que a gente não vai mais fazer uma vez por ano. Geralmente, se vem um novo BIRADS 3, nós vamos fazer em 6 meses um exame, geralmente unilateral. Se vem novamente o mesmo achado, 12 meses depois do primeiro exame, vamos fazer novamente, geralmente bilateral, e se vem o mesmo achado, aí em 24 meses depois do primeiro exame a gente repete. Então é um controle semestral no primeiro ano e depois se torna anual se a lesão se mantiver estável, né? E a gente vai reclassificar essa lesão de acordo com esses achados. O BIRADS 4, ele é um achado já suspeito, né? A gente tem um amplo risco de malignidade, que vai de 2% a 95%. Então, é muito amplo. Existem aqueles que são de baixas suspeitas, que a gente poderia colocar como exemplo um provável fibroadenoma ou um cistinho complicado, né? Aquele de suspeita moderada, que vai de 10% a 50% o risco de malignidade. E aí, como exemplo, aquelas massinhas que as margens são parcialmente indistintas. E nesses dois casos, a gente tem que fazer uma intervenção, né? A princípio, uma investigação citopatológica, mas no próprio BIRADS, ele considera fazer o estudo histopatológico, né? Considera que seja realizada a biópsia. Na Febrasgo, o último de 2018, todo o BIRADS 4 deve ser biopsiado, né? No BIRADS ali ele é um pouquinho menos exigente e só apenas considera, ao contrário do 4C, né? Quando a gente tem uma alta suspeitabilidade, quando vai de 50% até 94%, né? Que são aquelas lesões já com calcificações fininhas, pleomórficas, ou uma massa irregular e mal definida, que a gente não consegue definir, não é aquele clássico carcinoma, mas que é parecido, aí é uma lesão altamente suspeita, e aí sim, pelo BIRADS é sugerida a biópsia e pela Febrasgo deve-se realizá-la. E o BIRADS 5, que é o achado altamente sugestivo, aquele que tem um risco maior que 95% de malignidade, aí sim a histologia é obrigatória, são aquelas lesões caracteristicamente malignas, né? Nódulo denso, com limites especulados, as microcalcificações agrupadas, pleomórficas, com distribuição segmentar ou linear. Então, são essas lesõezinhas que sempre a gente tem que fazer a biópsia. Até eu vou botar a questão que, se em todos os casos a gente faz o diagnóstico cisto-histológico prévio à cirurgia, né? Que antigamente, pelo que eu dei uma lida, não necessariamente se fazia e eu fiquei com essa dúvida. Depois a gente até pode dar uma discutida. E o BIRADS 6, quando o câncer já está confirmado com biópsia. Na verdade, não tem valor assistencial, o BIRADS 6 é aquela paciente que por algum motivo refez o exame de imagem porque não operou ainda ou não tem indicação cirúrgica e apenas para organizar banco de dados a gente tem ali o BIRADS 6 quando já está confirmado. E a partir de agora, então, a Luísa vai falar um pouquinho para vocês sobre exames complementares, as principais indicações deles. Obrigada, gente. Obrigada, Paty. Tua explicação. Ai, adorei a tua aula, falar super bem tranquila. Eu não sei se a gente comenta tudo no final, acho que pode ser, né? Vamos seguir a parte da Luísa e no final a gente responde as perguntas e faz os comentários, pode ser? Tá pronto, Luísa? Foi. Então, para complementar então a parte da Paty, eu vou falar um pouquinho sobre os exames de imagem também e o estudo histopatológico dessas lesões, né, que são importantes para
para a gente concluir realmente se é uma lesão benigna, maligna, que nem a Paty falou naquela tríade, né, que é importante tanto o exame físico, a anamnese, como o exame de imagem e também a patologia da lesão. Então, a gente vai começar com a mamografia, né, que acho que é um dos exames de mama mais conhecidos. É o nosso método de escolha para rastreamento. Ele é um método de escolha porque ele comprovou realmente diminuir a mortalidade das pacientes com câncer de mama entre 20% e 30%. O rastreamento que a gente faz aqui no Brasil é um rastreamento oportunístico, né? Então, quando a paciente, por vontade própria, vai à consulta ou vai por outro motivo e a gente acaba pedindo o exame, né? Em alguns lugares, mas não é comum, tem o rastreamento organizado, que é quando as pacientes daquela população são convocadas para fazer o exame. Mas, enfim, então as principais indicações, além do rastreamento, são o estudo das lesões palpáveis, o acompanhamento antes e depois do tratamento. Pode ser utilizado também, a gente vai falar depois, como guia para procedimentos invasivos, planejar a cirurgia, e também na cancerofobia, que no caso de uma paciente com mastalgia, que tem muito receio de ter uma lesão maligna, enfim, a gente pode fazer uso da mamografia para tranquilizar a paciente, mostrar que realmente não tem nenhuma lesão, se for o caso. Então, aqui eu botei uma imagem do mamógrafo, né, por onde é feito o exame. E aqui as incidências, então são feitas 2 incidências. Aqui na primeira fotinha a gente tem a incidência média lateral oblíqua, tá? Aqui no pontinho A, para a gente ter uma certeza, né, que a incidência realmente está adequada, a gente precisa que a papila esteja assim, aqui de perfil, assim, que a gente consiga ver ela, que é aqui no A. A gente precisa também ver o peitoral maior, que a gente está vendo aqui no cantinho direito, e o sulco mamário. E a outra incidência, a gente tem a crânio caudal, então, que é importante para a gente diferenciar as lesões entre lateral e medial, enquanto a médio-lateral é para a gente identificar mais as lesões na questão de superior e inferior. É onde a gente vai acabar vendo a grande maioria das lesões, porque pega a região mais lateral, ali de quadrante superior lateral, onde são aproximadamente 50% das lesões malignas. Ultrassom, então. Ultrassom, em geral, a gente usa mais como complementação da mamografia, né? No caso, que nem a Paty falou, do um BIRAD-0, um exame inconclusivo, né? Em pacientes com mamas mais densas, muito tecido fibroglandular, ajuda na diferenciação também de lesões sólidas e císticas, usada bastante em pacientes mais jovens com lesão palpável, e também na questão de abscesso, doença inflamatória, já até a gente usa bastante no ambulatório para seguimento daquelas pacientes, né, com granulomatose, enfim. E é importante mais nesse sentido também. Então, a gente tem aqui o exame, é feito em decúbito dorsal, com o paciente com as 2 mãos na cabeça, assim, para cima. E eu botei essa imagem aqui que eu achei, que mostra, então, uma mamografia e ultrassom. Uma lesão que pode ter ficado um pouquinho em dúvida na mamografia, que fica um pouquinho mais evidente no ultrassom. Importante também dizer, o ultrassom da mama é feito com o transdutor linear, com uma alta frequência e baixa amplitude, que permite que as lesões mais superficiais fiquem mais evidentes. Sobre a ressonância, a gente não tem no SUS, né? Esse é até um dos fatores limitantes desse exame, mas é um exame bem importante. Ele tem uma alta sensibilidade, um alto valor preditivo positivo para lesões maiores que 2 milímetros ou microcalcificações, tá? Ele tem algumas contraindicações, né, que são na verdade, todas as ressonâncias, né, se o paciente tem marca-passo, desfibrilador, enfim. Aqui uma imagem da posição que a paciente fica para a realização do exame. E aqui, então, as indicações mais comuns, que é para o planejamento terapêutico, no caso também de uma mamografia inconclusiva. Ele é bastante usado nas mulheres com alto risco para o câncer de mama, principalmente as que têm o
BRCA já positivo, história familiar importante, enfim, avaliação também de pacientes com prótese e múltiplas cirurgias e também de recidivas tumorais. Mas o exame de rastreamento continua sendo a mamografia. Aqui, então, mais com relação à avaliação da ressonância, então a gente tem que ver como esse contraste se comporta, então, na captação pela lesão. Se é uma captação mais homogênea, está mais relacionado à benignidade, e no caso do realce, com uma captação mais heterogênea ou mais periférica, está mais relacionada à malignidade da lesão. Aqui eu coloquei mais assim a título de curiosidade, mas não é muito usado, que seria uma tomossíntese mamária, mamografia tridimensional, e eu nunca vi uma, para ser bem sincera. E eu achei também que os estudos não mostram que tem uma melhor sensibilidade ou especificidade comparando com o exame 2D, né, que é a mamografia normal. A ductografia também é um exame que a gente usa mais no caso da presença de uma descarga papilar espontânea uniductal, e com a injeção de contraste intraductal não é muito empregado, parece ser um exame desconfortável assim para as pacientes. E, enfim, agora mais com relação assim ao estudo das lesões suspeitas, as lesões que a gente vai realmente biopsiar, a gente vai conversar agora, e também sobre os métodos. Então, a gente tem que sempre levar em conta assim, os nódulos, microcalcificações, assimetrias e as densidades assimétricas. Os principais BIRAs, né, classificação das lesões que a gente vai acabar fazendo assim, investigação patológica, são o 5 e o 4, até como a Paty já falou. E o 3, no caso de progressão em controle, se tem um alto risco pessoal, ou também no caso da cancerofobia, que nem a gente falou anteriormente. Então, aqui sobre a definição do método, a gente tem que sempre levar em conta o tamanho do nódulo, se é um nódulo palpável, se não é, a profundidade nesse nódulo, o tamanho das mamas. A gente vai sempre analisar esses fatores para definir o melhor método. Começando então pelo método que acredito que seja um dos não mais comuns, mas mais fáceis, a gente até consegue fazer em ambulatório, a gente já fez lá na Carmela, um procedimento fácil, de baixo custo, em geral bem tolerado pela paciente também, que é a PAF, né, punção aspirativa com agulha fina. A única questão dele tem uma baixa acurácia, e o resultado dele isoladamente não faz o diagnóstico de câncer de mama. Assim como, assim, na questão, digamos que venha um resultado, uma citologia positiva, até tem um valor maior, mas se for negativa, não vai excluir. A gente tem que sempre prosseguir a investigação. Ele é importante mais a diferenciação de um cisto com uma lesão sólida. Ele também é usado na investigação de linfonodos axilares suspeitos. Eu coloquei aqui só uma fotinho, então, com uma ilustração, é feito um botãozinho anestésico, bem simples, com uma seringa e agulha feita a aspiração então, do nódulo, depois colocado na lâmina e enviado para análise. Então, agora a core, né, que é a punção por agulha grossa, acredito que seja um dos que a gente mais usa, que é um método que ele pode ser feito ambulatorialmente também, mas é um pouco mais chatinho. Ele requer uma anestesia local, tem uma pistola com calibre entre 12 e 14, e são feitos diversos disparos a fim da gente pegar esse tecido, né? Enquanto a PAF analisa mais a citologia, a core avalia a histologia mesmo dessa lesão. Então, são vários disparos, eles emitem fragmentos filiformes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e as principais indicações são, então, os nódulos suspeitos, microcalcificações suspeitas agrupadas, distorções dos parênquimas ou densidade assimétrica. Ele pode ser também guiado, né, por ultrassom, estereotaxia. A gente tem aqui, então, uma foto da pistolinha e aqui os múltiplos fragmentos, né, que são múltiplos disparos que a gente faz e depois esse material vai para análise.
Agora, com relação à mamotomia, que é uma biópsia com aspiração a vácuo, também é um disparo que é feito, mas é uma agulha mais calibrosa, entre 11 a 8, e permite também uma maior amostragem do tumor. Então, que eu achei assim na literatura que lesões de até 1,5 centímetros, com a mamotomia tu consegue tirar praticamente toda a lesão. E também tu consegue colocar um clipe metálico para identificar aquele local. A diferença dela com relação ao disparo da Core é que é um disparo único, é um disparo único, então é como se fosse uma lâmina circular que acaba pegando a lesão. Enquanto aqui, ó, da Core são vários, né, fragmentos filiformes, vários disparos. Aqui a gente vê então só uma amostragem tumoral no tecido maior. Agora, então, com relação à biópsia excisional, né? Tem a biópsia incisional, tira uma pequena parte do tumor. Excisional é quando tu tira a lesão por inteiro. Então, para a gente definir esse tipo de biópsia, a gente vai depender tanto do exame físico, dos exames complementares anteriores, se a gente conseguiu fazer a core, fazer um PAF, enfim, uma mamotomia, e daí a gente vai decidir pela biópsia excisional, né? Mas quando a gente tem uma lesão complexa, discordância, então naquela tríade, né, clínico-patológica, tem realmente o diagnóstico de malignidade, ou se não foi possível realizar os outros métodos. Então, eu botei aqui direto lesões não palpáveis, né? Porque lesões palpáveis é um pouquinho óbvio. Mas com relação às lesões não palpáveis, então é importante mais a gente saber as técnicas para a gente marcar essa lesão antes de fazer o procedimento. E as principais, então, são os reparos metálicos e esse ROL, que é uma marcação por um radiofármaco, que a gente vai falar em seguida. Então, aqui a biópsia excisional, né, com o reparo metálico, nada mais é do que o nosso agulhamento, que a gente usa bastante, é o que a gente tem disponível. Opa! Deixa eu só fechar aqui, foi sem querer. É o que a gente tem disponível na Carmela, né? Então, é com um fio metálico mesmo, guiado ali por ultrassom, pode ser por estereotaxia também, é colocado ali na lesão. No momento da cirurgia, do procedimento, tu vai guiando pelo fio. Enquanto essa outra técnica, ou então é uma substância que é uma proteína e um radioisótopo, que é o tecnésio. Então, para a gente realizar isso, a gente precisa de um especialista em medicina nuclear também. Ele marca a lesão e a partir desse aparelhinho aqui, um aparelhinho móvel pequeno, a gente consegue identificar melhor a lesão. A grande vantagem do ROL em relação ao agulhamento é que tu consegue identificar melhor a lesão, até diminuindo o tempo cirúrgico, não tirando tanto tecido, assim, sem necessidade. Então, a gente vê aqui a marcação, né, de uma lesão certinho, e aqui no cantinho, assim, a lesão, desculpa, o aparelhinho diretamente na lesão. E é isso. Obrigada, gente. Ai, parabéns, meninas. Assim, eu acompanhei um pouquinho, a gente discutiu até se não ia ficar um assunto muito extenso, eu achei bastante coisa e deu bem certinho, né? Porque a gente tinha até 6h45, até sobrou uns minutinhos. Mas deixa eu ver uma coisa aqui no chat. Vocês já querem, a gente já responde as perguntas daqui, será? Deixa eu ver o que eu anotei de comentário. Eu acho que ficou confuso ali no BIRADS 3 que a gente estava falando sobre os outros métodos, que ele também seria um exame inconclusivo. Na verdade, o que a gente quis dizer é que a mamografia básica, as 4 incidências de mamografia básica, não deveria nunca sair um laudo BIRADS 3, porque só tem 3 lesões que seriam classificadas como BIRADS 3, que seria um fibroadenoma, um nódulo bem regular, ou microclassificações monomórficas agrupadas, ou uma assimetria que não se desmancha na compressão, mas na verdade para tu dizeres que um nódulo
circunscrito, não é um cisto, tu precisarias de um ultrassom, tipo a mamografia, as 4 incidências básicas sairia como BIRAD 0, sugeriria ultrassom, aí no ultrassom viria um nódulo sugestivo de fibroadenoma, né, circunscrito, regular, enfim, daí seria BIRAD 3, ou uma assimetria focal, que daí sugeriria uma compressão localizada, que se não se desmanchar, mas não aparecer nenhuma lesão mais suspeita, pode ser classificado como BIRAD 3, ou microcalcificações agrupadas monomórficas, circulares, mas também sugeriria uma magnificação dessa microcalcificação para ver se realmente são todas monomórficas, enfim, e daí poderia classificar como BIRADS 3. Então, acho que era isso que a gente queria, que eu queria complementar ali no BIRADS. Deixa eu ver, o que mais? Lili, aqui é a Juliana, tudo bom? Oi, Ju, tudo. Boa noite para todo mundo. Eu sou Juliana, sou matologista do Hospital Universitário. E eu só queria aproveitar que a gente está falando de BIRADS para fazer uma complementação também de uma coisa que foi falada na aula, sobre a mamadença. O BIRADS 0. Só para a gente lembrar que quando aparece mamadença na mamografia, o BIRADS vai ser 1 ou vai ser 2 se tiver algum achado benigno. A gente não classifica a mamadença como categoria 0. A gente vai fazer a classificação conforme os achados. Então, se a gente... A mama pode ser absurdamente densa e a gente não está encontrando nada, né? Porque não consegue enxergar por através das densidades que ela tem. Mas a gente vai classificar como categoria 1 e sugerir um exame complementar, que seria o ultrassom, mas a gente nunca vai classificar a mama densa como um achado categoria 0. Acho que Isso é era uma só briga isso que eu bem tinha grande. para acrescentar. Há muitos anos. E vou aproveitar. Obrigada, Ju. Isso é uma briga bem grande. Isso. Desde há 20 anos que eu escuto isso, que a mamadença não é BIRADS 0, sugere ultrassom sempre. Que se tu não achou nenhuma alteração, é BIRADS 1. É isso mesmo. Daí queria até aproveitar que eu estou com a palavra aqui para parabenizar a aula. Eu achei muito completa. Eu não conhecia as meninas, mas acho que vocês duas apresentaram muito bem. Tem uma eloquência enorme, assim, então de parabéns pela apresentação. Eu acho que ficou uma duvidazinha ali também na mamotomia, que também não é um exame que a gente disponibiliza no SUS, então fica, né, não é um exame que a gente vê sempre, mas na verdade a mamotomia, como ela é acoplada num aparelho a vácuo, a agulha entra uma vez só e ela abre sim e vai sugando a lesão, então a lesão sai fatiadinha, parecida com aqueles fragmentos da cor, só que um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais calibroso mesmo, mas a lesão sai fragmentada também. Então, em lesões muito pequenas, a gente até quando a lesão tem menos do que 5 milímetros, por exemplo, mas é suspeita, tu gostaria de fazer uma cor, mas tem o risco de a lesão sair inteira, e se vier um diagnóstico de carcinoma, às vezes tu não tem como clipar aquela área e perder, às vezes a gente faz uma mamotomia, mesmo que a lesão saia completa e fragmentada, mas tu terias depois como marcar esse clipe e fazer uma cirurgia para avaliar a margem, né? Porque de qualquer jeito na mamotomia a gente não consegue avaliar a margem. Não sei se as meninas viram as perguntas ali do chat, querem... Eu vou fazer alguns comentários sobre as perguntas do chat aqui, só para ir passando para vocês. Bom, a Patrícia colocou uma dúvida dela, né? Que se todo BIRADS 5 ele precisaria ser biopsiado antes do tratamento cirúrgico. Essa é uma questão interessante, porque dá a impressão que o BIRADS 5 ele é definitivo, né? Tu quer comentar alguma coisa a respeito, Liliane? Eu quero. Certo. Ele é 95% de... O BIRADS 5, por definição, vi até que tu colocasse outra nomenclatura ali, mas ele é provavelmente maligno, né? Ele nem é altamente suspeito, ele é provavelmente maligno, é 95% de chance, mas tem que sempre fazer biópsia. Primeiro porque câncer não pode ser uma surpresa durante a cirurgia, e tu planeja melhor a cirurgia, tu já aborda a axila quando tem um diagnóstico de câncer. E segundo, porque hoje em dia, com os vários subtipos de câncer, às vezes o tratamento inicial nem deveria ser a cirurgia, talvez deveria começar com quimioterapia, né, adjuvante, enfim. Então, o BIRADS 5, na minha opinião, sempre uma lesão que tem que fazer biópsia, se possível, com agulha grossa e diagnóstico histológico para planejar o tratamento. Ótimo. Estou vendo das perguntas que a Helena perguntou os critérios de imagem para garantir que a mamografia... Isso. Tava naquela fotinha, Helena. Vou botar aqui de novo. Que é aqui, ó, no A, que a gente vê a papila, assim, de perfil.
tem que aparecer o peitoral ali em cima e também o sulco mamário, na médio lateral. E na crânio caudal, a gente também vê a papila e tem que ver aquela também que mostra ali aquela gordura reto glandular das regiões central e medial. Até um pedacinho do músculo peitoral. Perfeito. Um pedacinho do peitoral é conveniente aparecer. Na crânio caudal a gente fica feliz. Ali na imagem do lado. Só para complementar, Luísa, o ideal é que o peitoral, só para comentar de uma outra forma, eu tenho a impressão que é isso que você quis falar, mas só para tentar clarear, o ideal é que o peitoral chegue até, você visualize o peitoral até a altura do mamilo. É isso que você quis dizer, né? Mais ou menos isso, né? Tem até essa imagenzinha aqui com essa Isso, exatamente. O Braulio, já complementando aqui, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece da Carmela, eu sou a doutora Érica, do HU, mastro do HU. E, assim, em relação a essa parte aí da técnica, então, o ideal é que até 2/3 do peitoral apareçam na mamografia. Então, que ele até passe um pouquinho do mamilo. É o ideal, né? Nem sempre a gente tem. Também, se a crânio caudal conseguir pegar um pouquinho também do peitoral, é o ideal. Isso por quê? Porque a gente tem uma garantia que pegou uma grande quantidade de tecido mamário, né? A maior parte do tecido mamário. Se a gente for escolher assim, uma das incidências, por exemplo, é claro que as duas se complementam, mas se a gente for escolher qual é uma incidência, assim, se eu tiver que escolher uma, né? É sempre a perfil, que é a que vai pegar mais tecido mamário, né? A crânio caudal, ela deixa um pouquinho a parte, tanto a lateral quanto a medial, um pouquinho desprovida, né? Então, mas a princípio 2/3 do peitoral tem que aparecer na mamografia. Mas está bem bom esse slide, mostra bem direitinho. Ótimo, Érica. Bom, obrigado pelo comentário. Eu só aproveitando aqui para... Parabéns, Liliane também. Certo. Só para, aproveitando a oportunidade, vocês viram que teve a intervenção da Juliana e da Érica, que é uma coisa que, se não fosse essa tecnologia aqui, a gente nunca conseguiria, né, juntar os dois serviços. E a aula das meninas aí está muito boa, os comentários de vocês também. Uma questão que a Luísa colocou durante a aula dela, que eu acho que é interessante dar uma comentada, é que é isso mesmo que você quis colocar, Luísa, que a PAF benigna ela não exclui câncer? Isso, na verdade, assim, se for positivo para malignidade, sim, mas se for inconclusivo ou negativo, enfim, tu tem que seguir o acompanhamento. Certo. Seguir o acompanhamento ou usar outras biópsias, ou qual é a ideia? Só para ter claro a ideia que você ficou para a gente poder conversar a respeito. Investigação. Continuar a investigação. Fazer uma cola. Na verdade, assim, a PAF ela tem uma acurácia interessante, assim, mais de 90%, de acordo com os vários estudos, né? Mas ela, claro, ela tem defeitos, assim, né? Vantagens dela, para resumir, assim, seriam o custo, que é um procedimento barato, a agulha de PAF é alguns centavos, enquanto a agulha de COR é mais de R$100, né, pelo menos, mesmo no SUS. É menos agressiva, né? Mas ela retira menos material, é material citológico, né? Não é histológico, é menos material. Só que se ela é concordante com o teu diagnóstico tríplice, quer dizer, se você faz numa lesão que não é muito suspeita, e se você tem critérios clínicos também de baixa suspeição, quer dizer, que não é uma paciente numa idade avançada, que não seria esperado que tivesse um câncer de mama nessa idade,
que não é uma paciente que tenha grande história familiar importante, quer dizer, vários critérios clínicos de anamnese, critérios clínicos de exame físico e critérios imaginológicos de benignidade. Se você tem uma PAF concordante, né, nesse caso, claro, você não diria que está totalmente excluída a malignidade, mas você usando o diagnóstico tríplice, como a Patrícia comentou, a possibilidade de ser um câncer, né, com todos esses aspectos, é mínima, né? Então, é considerado a possibilidade de você acompanhar esse caso, né? E, no caso, observar a evolução dessa lesão e ver se você considera ela como suspeita num exame de controle, né? Certo? Então, isso sempre dá uma certa... Lendo o texto, dependendo de onde você lê o texto, às vezes pode dar essa impressão mesmo, certo? Em alguns locais, tipo, principalmente a literatura americana, eles usam muito pouco a PAF, né? A PAF, ela é originária mais de literatura europeia, né? Os suecos, eles desenvolveram muito a PAF e usam muito a PAF, né? E, claro, mas sempre vai depender do meio onde você está. Quer dizer, aqui em Florianópolis, a gente tem patologistas bastante treinados para fazer citologia. Então, aumenta bastante a confiança nossa no resultado quando ele vem benigno, principalmente quando ele é concordante com o diagnóstico tríplice, né? Então, não sei se a Liliane quer comentar alguma coisa, a Érica, a Juliana, mas é esse o pensamento que eu tenho. Pelo que a gente vê assim no dia a dia, é muito difícil você ter uma PAF benigna em lesão concordante que depois venha um diagnóstico maligno num controle posterior, né? Se vocês quiserem Eu concordo, Braulio, contigo. Eu acho que o que a Luísa quis dizer, que a gente sempre, né, discute, é que na citologia sempre o resultado vem assim, compatível com fibroadenoma, sugestivo de fibroadenoma, ele não é tão, né, lógico, ele não é histológico, então ele não vai te dizer o tipo de lesão benigna, né, e nem essa confirmação certo. 100%, mas quando ele está dentro desse tripé, assim, exame clínico, a imagem, BIRADS 3, 98% de chance de ser benigno, B4A, 90% de chance de ser benigno. Eu acho que uma PAF benigna, a gente que está ali trabalhando no SUS também, na verdade, assim, por definição, a categoria 3, o BIRADS 3, seriam lesões não palpáveis. Teoricamente, se tu palpou, já é um BIRADS 4, né? Já teria indicação de alguma punção. Como a PAF tem um risco menor de complicação e é um exame barato e acessível, a gente faz bastante ali no ambulatório, né? Em princípio, se a suspeita é benigna, eu acho que a PAF é bem válida. Assim, no nosso meio a gente usa bastante. Claro que quando tem algum grau de suspeição, a gente vai sempre preferir diagnóstico histológico por aquilo, assim, para planejar o tratamento, eu acho que acrescenta muito mais informação. Mas é bem mais caro, o risco de hematoma um pouquinho maior, enfim, né? Demora um pouquinho mais para marcar, ali no ambulatório a gente não tem acesso à pistola e a agulha de cor, então quando é palpável a gente acaba fazendo PAF, né? Certo. Liliane, eu concordo contigo e com o Braulio. Eu sempre falo para os residentes ali, né? Assim, que às vezes sempre, como é que a gente vai pedir PAF ou cor? Quanto que eu peço um ou quanto que eu peço outro, né? Então eu sempre falo, a PAF, eu acho que ela está bem indicada assim quando tu queres confirmar uma impressão, uma lesão assim que tu tens uma impressão que vai dar benigno, né? Então, confirmar uma impressão de benignidade. Então, o que é isso? É um BIRADS 4A ou muitas vezes é um BIRADS 3, que a paciente pode ter uma cancerofobia ou tem uma história familiar importante, né? Então, até pode funcionar nesses casos. A punção, ela também é importante lembrar para a axila, né? A punção do linfonodo, axilar. Outra coisa que às vezes também pode acontecer, lesão muito próxima de uma paciente com implante mamário, com prótese. Então, uma lesão profunda próxima do implante, né? A gente também pode fazer punção. Algumas lesões intraductais muito pequenas,
que a cor pode passar a agulha, transfixar, a gente também pode fazer punção, né? Mas no geral, acho que na suspeita de malignidade, uma lesão, tanto pela mamografia quanto pelo ultrassom, suspeita, uma suspeição maior que o BIRADS 4A, eu acho que a indicação é de cor. E como tu falasse, Liliane, a cor, a gente tem que lembrar, né, que às vezes alguém pode criticar, assim, não, mas todo mundo faz cor, né, é o melhor, mas assim, a cor realmente ela é mais cara, né? Então, cada agulha assim, custa caro e são todas descartáveis, né? Então, a gente também tem que adequar isso ao nosso meio, né? Eu acho que teu comentário foi perfeito, Érica. Isso que tu falou é exatamente o que eu penso, assim, que a gente comenta entre a gente, né? Que a PAF, eu encaro dessa forma que você falou. É uma confirmação de uma lesão que você já está pensando que provavelmente seja uma lesão benigna, mas que por uma razão ou outra você gostaria de confirmar isso de alguma forma, né? Então, a PAF entra bem, porque é um exame mais barato, menos agressivo, tudo, né? E a gente tem patologistas que têm boa experiência que podem nos dar bons resultados, assim, né? Enquanto que você tem uma lesão que você já está suspeitando que é uma lesão maligna, você usa mais a cor porque também ela vai te dar outras informações, né? Ela vai te dar, se no caso de ser carcinoma, se é um carcinoma invasor ou não, que a PAF não consegue te dizer. Você consegue fazer imunistoquímica e saber o padrão imunistoquímico daquele carcinoma e definir se é uma paciente que é candidata a fazer terapia neoadjuvante ou não, que é coisa que a gente vai discutir em outras aulas, né? Então, ela te dá muito mais informações, só que é um pouco mais agressiva e é um exame mais caro. Então, eu acho que cabe bem dentro disso aí que você falou. Eu queria até complementar também com relação às biópsias. Eu também concordo plenamente com tudo que a Érica, o Braulio e a Lili comentaram sobre PAF e CORE. E independente do tipo de biópsia que a gente pedir, seja ela PAF ou CORE, dando um resultado negativo, se a nossa suspeita clínica ela é uma suspeita moderada a alta, a gente tem que prosseguir a investigação, nem que seja com uma nova biópsia ou com uma biópsia excisional, mas a gente confiar no exame físico e no exame de imagem, porque às vezes a gente não está mostrando adequadamente, mesmo fazendo uma CORE. Ótimo, perfeito. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu já vi algumas vezes, mas eu tenho desconforto de levar paciente para cirurgia sem nenhuma PAF, sabe? Sem nenhuma amostragenzinha. Eu já vi paciente jovem que a imagem é muito sugestiva de fibroadenoma, a gente sabe, é o tumor benigno mais comum. Mas assim, existem casos, né? O ano passado teve uma menina aqui na cidade que, na verdade, era um linfoma e foi operada porque era realmente tudo muito sugestivo de fibroadenoma. E era um linfoma, enfim, no dia da cirurgia foram ver, tinha crescido bastante e acabaram fazendo excisional e não precisaria ter feito assim, né? Então, eu não sei, mesmo no ambulatório, quando a menina é bem jovem, que é um fibroadenoma, ou tumor filóide, ou fibroadenoma juvenil que está crescendo, que vai para a cirurgia, eu acabo sempre fazendo uma PAF quando é, né, ali no ambulatório, que é o que a gente tem disponível, pelo menos para vir uma citologia sugestiva de fibroadenoma compatível concordo com plenamente. Eu não levo ninguém para o centro cirúrgico sem biópsia. Sem biópsia também. Certo. Esse caso é interessante, né? A raridade era um linfoma, né? Na mama. Uma menina bem jovem. Olha só. E ele foi examinado, indicado a cirurgia com uns 3 centímetros. A menina não queria funcionar porque ia ter que tirar de qualquer jeito. A mama não era muito grande, estava desconfortável, ela tinha sintoma, queria tirar. E daí o colega concordou e foi para o centro cirúrgico. E no dia da cirurgia, pouco tempo depois, assim, algumas semanas depois, já tinha crescido relativamente bastante, mas mesmo assim foi feita excisional e o anátomo veio linfoma. Ô, Liliane, até porque, né, assim, essas lesões que aparentemente são benignas, né, mesmo benigna, se for um tumor filóide, é bom a gente saber antes, porque a gente vai ter que tirar com um pouco de margem. Né? Então, eu acho que a biópsia antes da cirurgia, eu acho que ela, mesmo para lesões benignas, eu acho que ela deve ser realizada, assim, concordo contigo. Certo, uma perguntinha próxima. Né, gente, sabe que... tem.
Não, Desculpa, pode Maria, ficar à vontade, Lia. Pode Mas falar. sabe uma coisa que eu acho importante dessa aula? É um trabalho bem antigo, eu até procurei agora, não achei, mas da época que eu morava em São Paulo, eu lembro que na Escola Paulista de Medicina eles tinham feito um trabalho avaliando quantos por cento das gestantes tinham tido as mamas adequadamente examinadas durante o pré-natal, durante os 9 meses de pré-natal, e era uma coisa assim, tipo 30 ou 40% só tiveram as mamas examinadas de pré-natal, adequadamente examinadas, e eles ainda frisavam no trabalho que eles consideraram adequadamente examinadas, que é difícil avaliar, né? Quando as gestantes chegaram a tirar a blusa em alguma consulta de pré-natal. Só 30, 40%, gente. Era um absurdo, assim. A gente parece bobagem a gente ficar falando de exame físico de mama, mas, assim, eu também já vi carcinoma inflamatório com mamografia e ultrassom normal. Se tu não examinar, e a sorte que as pacientes, né, às vezes insistem, assim, não, minha mama tá diferente. E aí a gente foi olhar, era carcinoma inflamatório, mas ela tinha laudo de mamografia e ultrassom normal. Então, só enfatizar para os residentes assim, a importância sempre de examinar. Às vezes é paciente lá do ambulatório que é BIRADS 3, está em acompanhamento semestral. Pelo menos uma vez por ano, um exame clínico bem completo das mamas tem que ser feito, né? Tirar a blusa. E outra coisa, o examinar as mamas, né? Quanto mais mamas se examina, mais expertise no exame físico a gente adquire, né? Então, eu sempre digo isso para os residentes também. Toda paciente que vier, independente de ser segmento, se não é, examina, porque tu vai pegando a manha do exame físico da mama, que não é muito fácil, né? A questão dos adensamentos, se é nódulo, se não é nódulo, enfim. Palpar a mama normal, né? Para aprender, né? Palpar a mama Exatamente. normal. Palpar. A Luciana fez uma... Continuando aqui, mais algum comentário sobre essa? Desculpa, eu acabei atravessando aqui, interrompi vocês, não? Então, a próxima pergunta da Luciana aqui, ela pergunta o NNT da mamografia, que é o número necessário para tratar, para diagnóstico precoce do câncer de mama. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Que seria quantas mamografias seriam necessárias a gente fazer para ter um diagnóstico de câncer de mama, né? Se imagina, assim, no geral, Luciana, que você precise fazer em torno de 1000 mamografias para ter 5 diagnósticos de câncer. Mas uma coisa mais importante que isso, é uma coisa que se debate muito, se discute, e entra nessa história de que idade que se começa a fazer mamografia como rastreamento, você precisa, dependendo da idade, por exemplo, após os 50 anos, você precisa 1.300 mamografias para fazer, para evitar uma morte. E antes dos 50 anos, você precisa 1.900 mamografias para evitar uma morte. E isso aí tem uma diferença de custo nessas 300 mamografias a mais que tem que se fazer antes dos 50 anos, né? E que entra nesse debate, né, de que se vale a pena começar a fazer mamografia aos 40, como a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, ou vale a pena fazer mamografia a partir dos 50, como os Ministérios da Saúde, o nosso Ministério da Saúde recomenda, né? A questão é que, assim, mortes são evitadas pela mamografia, né? O custo é maior se você precisa fazer mais exames. Entra a questão de cancerofobia aí no meio, entra a possibilidade de você diagnosticar lesões tipo carcinoma in situ, que seriam lesões que talvez não precisassem ser tratadas, né? Que é o que se chama de overdiagnoses, né? Mas, assim, a mamografia reduz a mortalidade, né? Então, se pensa, assim, que ela deva ser feita de rotina, né? E vai sempre ficar não que sempre vai ficar, mas essa discussão de que idade começar é uma discussão que ainda perdura, né? Não existe um estudo na nossa população aqui que diga exatamente qual a idade que deve se começar a mamografia. Mas e não existe nem estatística totalmente confiável no nosso meio.
mas os estudos que tem de prevalência de câncer de acordo com a idade no Brasil, que não são estudos que pegam toda a população, mas nas regiões onde foram feitas, parece que o câncer de mama no Brasil ocorre numa idade mais precoce do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, e em países europeus. Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda começar a partir dos 40, mas isso é uma discussão que, na verdade, vai perdurar ainda algum tempo. Não sei se vocês têm alguma coisa... E vai ter uma aula só sobre isso, né? A gente acabou não abordando muito sim, essa polêmica, sim. porque acho que tem, né, uma de rastreamento. Vai ter uma só de rastreamento também. Essa pergunta não apareceu para todo mundo, eu acho que... Eu acho que ela acabou sem querer, fazendo só privadamente para mim aqui. Eu não sei se foi sem querer ou se foi por querer. Então, tá, Mas é polêmico mesmo, a gente não tem exatamente, né? Mas eu acho que é legal a gente discutir todos os trabalhos que tem em relação a isso, né? É uma discussão bem extensa. Tem uma outra tanto a idade de início quanto a periodicidade, né? Se é anual, se é a cada 2 anos. Com quantos anos parar, é um assunto mais... É bem pulsante, bem difícil, né? Uhum. Mas então, o Rodrigo aqui fez uma pergunta, vamos ver o que é. Eu acho que era de rastreamento também, né? De baixo risco, como fazer entre os 40 e 50 anos. Mais ou menos eu acabei falando sobre isso aí, e como você falou, depois a gente vai também conversar mais a respeito na aula de screening. E o doutor Evaldo aqui diz que gostou da ideia de juntar os 2 grupos aqui, né? Então, agora são 7h06, estamos bem no horário. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário a mais, tirar alguma dúvida, alguma coisa. Tudo certinho? Então, Liliane, está contigo se você quiser. Eu queria agradecer, parabenizar as meninas, que vou confessar que eu não ajudei muito, não fiz quase nada, elas fizeram tudo sozinhas, me apresentaram antes, e eu adorei o conteúdo, acho que elas foram super bem, e adorei a reunião também, ver o pessoal da HU, obrigada pela participação de todo mundo, achei muito legal, ainda bem que a gente tem bastante aulinha aí pela frente, nesse nosso novo normal, né? Adorei. Obrigado, Liliane, obrigado pelas meninas, também estava muito legal a aula das gurias, falaram super bem. Não sei, parece que aqui nesses aplicativos o pessoal fica menos inibido, é a impressão. Elas falam bem. Falam bem, né? Certo. Então tá legal. Beleza? Um abraço. Obrigada, então. gente. Boa noite. Valeu, obrigada. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Lu. Tchau.